E aí, como eu disse, eu vou trazer aqui para vocês 3 projetos que para mim têm impactos, né, só que impactos relevantes. E a gente vai começar pela casa em Tsura. Esse projeto, gente, eu vi ele pela primeira vez numa série, num documentário da Netflix. Infelizmente, eu fui procurar ontem para passar para vocês, mas eu não consegui. Eu acho que ele saiu do ar. Se alguém souber, inclusive, coloca aqui nos comentários para mim. E aí, esse documentário eram as casas mais extraordinárias do mundo, uma coisa assim. E aí aparecia essa casa nesse documentário, tá? Bom, vamos começar então, né? Por que que esse projeto é impressionante, né? E é muito aquilo que a gente estava falando daquela estrutura. Primeiro que ele está numa encosta, então aqui nesse croquis a gente consegue ver isso, né? Então aqui a gente tem um grande um platô, né? Se aqui a gente pode colocar assim. E aqui está a casa Itsura. Então é realmente quase que um ângulo de 45 aqui. Ela está num penhasco, você vai descendo em níveis, né? E aí eu gosto muito de fazer esse exercício de pensar como seria a minha arquitetura aqui e além disso, como que um arquiteto que não domina a topografia, que está fazendo projetos rasos, como que ele lidaria com esse lote, com essa condicionante, né, que é tão protagonista aqui para esse projeto, mas principalmente como ele encaixaria isso aqui. E eu acho que a grandeza desse projeto, né, o impacto dele está exatamente aí, né, como ele consegue resolver isso e posicionar essa edificação. Então perceba que às vezes o impacto dessa obra vem, e vocês vão perceber muito isso nessa aula hoje, ele vem das respostas às condicionantes. Então não é a forma pela forma, e há uma armadilha também nessa provocação, de que quando você quer criar algo que é revolucionário, algo que é impressionante, algo que é único, às vezes é um grande tiro no pé, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, tem arquitetos que se vangloriam por terem uma estética, uma obra, eu conheço alguns inclusive, tá passando aqui pela minha cabeça, não vou citar nomes, mas que se vangloriam ao pensar que é um mérito ter uma obra que tem uma linguagem, uma assinatura, né, que eles chamam. E eu acho muito pelo contrário. Por exemplo, Gustavo Trabo, que é um arquiteto que eu admiro, ele, se você olha para a produção dele, parece que foram obras distintas, assim, feitas por outros arquitetos e não por ele mesmo. E isso é muito legal. Claro que isso tem uma influência do estúdio dele, né, da equipe e tudo mais, mas é muito interessante isso, ver como que as obras são diferentes porque elas sofrem demandas diferentes e que, portanto, as respostas precisam ser diferentes, né? Então, eu não quero ter uma linguagem reconhecida, eu não quero ter uma assinatura, porque isso significa que, por exemplo, a obra da Zaha Hadid, ela não consegue, você não consegue implantar aquela obra no Cariri, no sertão. Você vai ter problemas com isso, porque a gente tem demandas específicas daquele lugar. Então, assim, a Zaha tem uma importância, né? Ela ganhou o Pritzker, não tem o que discutir. Goste você ou não, ela ganhou um Pritzker. E ela tem do sentido do ponto da revolução, né? Até estrutural, né? E da conceituação da obra dela é muito importante, mas aqui a gente vai olhar para essa obra com um pouco mais nesse sentido, né? Desse olhar mais holístico, assim, da perspectiva do entorno, né? E como essa obra vai se encaixar ali. Então, aqui, né? Voltando para a obra, a gente entende isso, né? Então, e também tem um outro ponto que eu acho interessante destacar aqui, é que o arquiteto ele precisa também ter um bichinho dentro dele que é não se acomodar e sentir uma certa vontade de inovar também, porque percebam, ele poderia colocar vários pilares aqui nessa obra, mas ele cria um vão impressionante com essa obra e o pilar, né, que são esses galhos, né, que sustentam essa grande estrutura. E ele poderia ter feito isso de uma forma mais tradicional, mais convencional, mas ele faz dessa forma, o que eu acho que impressiona, né? É essa plasticidade, né? Mas essa plasticidade, e aí um ponto-chave é esse, não vem do nada, não vem porque eu quero impressionar, vem porque ele precisa responder uma demanda, né, específica que é essa topografia. Então, ele cria, né, esse pilotis aqui embaixo, né? Dessa obra, eleva essa estrutura, só que ele precisa de uma estrutura para isso. Inclusive, tem uma imagem muito interessante dessa estrutura que já já eu mostro aqui para vocês, tá? Deixa eu só ler o comentário de vocês. O Ricardo está falando, apesar de respeitar muito nossos arquitetos,
apesar de respeitar muito nossos arquitetos de referência, cada vez mais venho pensando sobre como é importante estudarmos os bastidores. Ser arquiteto estrela tem o seu preço. Ah, sem dúvida. Concordo, Ricardo. E os bastidores são muito importantes, né? Eu acho que eu entendo o que você quis dizer com isso. Enfim. Aqui, e outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, só pegando o gancho também do Ricardo, é que esse lugar do impressionante, gente, por exemplo, quando eu falo para vocês de Gaudí, de Oscar Niemeyer, de Zaha Hadid, são arquitetos que têm recursos muito grandes, né? Claro, juntou o recurso com o talento, que é, né, sem dúvida, não dá para questionar. Mas tem recursos, então assim, eu acho que. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser muito frustrante a pessoa querer ter uma obra impactante como a da Zaha, como, sei lá, de outros arquitetos, até como essa que a gente está vendo de Tsura, se você não. Porque a nossa arquitetura ela depende de um financiador, né? No fim é isso. Então, claro, e aí tem um lugar do concurso, e aí destaco a importância dele, né? Porque a gente pode, tem vários concursos onde você pode ter esse lugar, esse privilégio. Por exemplo, tem um da WeFord que está acontecendo agora, que abriu recentemente, para quem quiser também, fica aí a dica, que é um projeto de um edifício residencial. E aí você tem a oportunidade de ter um prédio construído, coisa que talvez você nunca terá essa oportunidade com o cliente. Talvez nunca um cliente bata na sua porta para te pedir esse tipo de projeto, mas com um concurso isso é possível. Então, super recomendo que vocês participem e também para estimular a criatividade de vocês, o processo de vocês, né, para que vocês vivam isso, eu acho que é muito importante, tá? Bom, mas voltando então, eu acho que é isso que eu queria dizer aqui. É, Ó, e aqui, né, mais algumas imagens desse projeto. Aqui, pelo que eu entendi dessa obra, eu não me lembro. Como eu disse, eu vi esse documentário, mas realmente faz muito tempo. Mas são brises, né? É, e é isso também, né? Olha como é um brise muito simples, né? É o desenho por si, né? E aí que a gente tem, né, essa integração, e aí muito respondendo até o que o Gui falou, né? Que eu tava falando sobre a obra do Ryotaki, né? Olha como essa é uma casa, mas como é uma casa que respeita as condicionantes, como é uma casa que está interagindo com a encosta, com o próprio bairro, né? Então não é algo que chega ali e é tirano com esse lugar, com esse espaço. Apesar de ser, né, quase que essa escala monumental, de ser algo, né, é generoso, né? Então acho que isso é importante destacar aqui. E claro, essa estrutura, né, gente, que já já tem uma imagem aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu lembro muito é que essa região, se eu não me engano, é no Japão, é, em Xangai, na verdade. Acho que é Xangai, especificamente Xangai. É uma região, especificamente aqui desse projeto, que é uma região úmida e quente e úmida, tá? E tem muito inseto, muito muriçoca, né? Como a gente chama aqui. Tem muita muriçoca. Então, eu lembro que em alguns momentos, eu não sei se essa foto foi tirada antes ou depois do documentário, eu não sei como que foi, mas eu lembro que tinha uma tela aqui. Tinha uma tela muito discreta, não prejudicava a estética, mas tinha uma tela. Ah, inclusive, até agora parando para pensar, eu acho que esses ganchinhos aqui era para tela. Então, havia uma tela aqui, eu lembro disso, tá, gente? E lembro deles falando sobre isso, que era uma região que tinha muito pernilongo, muito mosquito. Então, assim, essa preocupação também com os detalhes, né? Então, e que não é um detalhe, né? Porque pode ser um lugar infernal, né? Imagina, você projeta ventilação e iluminação para esse lugar, e aí isso tudo tem que estar fechado o tempo todo, porque tem muito mosquito, né? Então não funciona. Então são coisas que a gente precisa realmente pensar. E a sofisticação da resposta para isso, né? Então é muito interessante. É, E aí, gente, posso prosseguir? Me digam aqui. E aí aqui a gente está vendo madeira laminada colada, né? Com a estrutura, né? As vigas.
Aqui, se eu não me engano, são painéis de CLT. E aqui ele usa madeira roliça, né? Então, assim, é tão improvável, né? E por isso a importância também, né? Que eu sempre digo isso pra vocês, que a gente precisa ter repertório. Porque às vezes, por exemplo, não sei se eu pensaria tão fora da caixa, assim, né? Usando esse tipo de madeira, né? Madeira laminada colada. Não sei se eu pensaria numa estrutura dessa, sabe? Então, olha que interessante, né? E não que a gente tenha que copiar isso, mas isso pode gerar né, um outro gatilho para um outro tipo de estrutura que a gente venha a conceber. Ó, aqui uma imagem interna desse projeto. Esses painéis, então, eles se movimentam, né? Ó, não, eles são fixos. Desculpa. São fixos e, né, se abre é porque não faria muito sentido, né? Era só uma questão de para mudar a fachada, fazer essa brincadeira com a fachada, mas pelo que eu entendi são fixos. Que mais? Ó, e aqui essa parte que eu falei pra vocês, que é muito essa imagem eu custei achar, mas consegui. É que essa parte do processo, um pouco da obra, um pouco desse diagrama, né, de como funciona isso. Então, ó, olha o tamanho dessa escala, gente. Olha a escala da pessoa aqui, olha isso. Né? Então, aqui, ó, perceba que tem um andaime, e aí eles encaixam e é concretado essa obra aqui, essa obra, essa estrutura. E aí, se vocês olharem com mais atenção, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, se vocês olharem com mais atenção, aqui a gente tem essa estrutura externa aqui, né? Depois ela vem nesse outro sentido, e aí depois a gente tem essas outras travando o sistema, né? Então, como é legal, né? E para mim isso é impactante, porque é inovação. Então, a gente pode pensar também, quando a gente se questionar como fazer uma obra que seja impactante, né? Nesse sentido que a pessoa me coloca aqui como provocação, não vem de uma também só da escala, não vem sobre algo monumental, algo que é plasticamente inovador, mas também nas soluções técnicas. Então aqui a gente está vendo uma obra que não é uma obra, né, inovadora como a da Zaha Hadid, mas é inovadora no sentido técnico da coisa. Então como ele inova, né, na estrutura, uma estrutura é inovadora que portanto causa esse impacto na gente. E aqui, né, a gente consegue ver como ele também trabalha aqui, como ele mexe, né, muito pouco, né? Ele cria os platôs e como ele mexe muito pouco realmente nessa encosta aqui. É um terreno muito desafiador, né, gente? Esse projeto, não pela plástica, não pelo, que não tem nada a ver, mas me lembra muito o projeto do Marcos Acaiaba, né? Aquela casa que está num terreno que é praticamente um ângulo de 45, que eu acho que é até mais íngreme do que esse aqui. Que a curva é muito mais acentuado, né? O, o desnível, né? E aí o entorno também, né, gente? Olha o entorno. Acho que é interessante a gente pensar nisso. É as casinhas, né? Estilo japonesinho, né? Os telhadinhos, essa dobrinha aqui, né? É algo muito característico deles. Então, essas casinhas, e aí ele vem com essa estrutura que rompe, né, com isso, realmente marcando, sou uma obra contemporânea, né? Que mais? Deixa eu Como é que eu sei disso? Ó, e aqui acho interessante também a gente ver, né? Então a estrutura é uma estrutura também que foi pré-fabricada, então ela é feita na obra e aí ela vem sendo implantada no canteiro de obras. Então tem tem todo um sistema, né? E eu acho importante a gente pensar nisso, né? Como isso vai ser transportado. Então, o projeto se torna complexo nesse sentido, né? Porque a gente tem que considerar a largura e as dimensões aqui do caminhão, para saber se eu consigo transportar isso aqui, como que isso vai ser, né? Não posso simplesmente fazer o projeto, levar para aprovação, fazer o executivo, fazer, né, a parte estrutural, os complementares, e aí depois chegar e falar assim, agora vamos colocar no caminhão, só que não cabe, né? Ou essa peça não tem como, ela não anda na cidade. Até aqui, ó, para passar aqui tem uma ponte, essa ponte tem uma altura de 3 metros, então a estrutura não passa. Então, né, essa complexidade realmente desse tipo de projeto. Beleza?
Posso continuar? Vou continuando, tá? Não me deixem no vácuo. Ó, aqui um corte, né? Então, nesse corte aí realmente fica muito claro essa relação com essa topografia. E, novamente, essa parte técnica da resposta às condicionantes, a gente percebe que o impacto vem também de como essa pessoa consegue, né, eh, encaixar o projeto ali numa encosta, né? Então, não vem só da estrutura, mas vem das condicionantes, vem do todo da obra mesmo, né? De como ele consegue responder isso. Então, esse corte eu acho que ele é muito bem feito, né, gente? Eu vou dar um zoom, mas não vai ficar bom, porque a qualidade não vai aguentar. Mas, ó, então é um corte muito bem feito. Todos os detalhes, né? Muito lindo. E aqui a gente tem também essas imagens, os brises, né, funcionando aqui. Esse piso aqui é uma laje, pelo que eu tô vendo aqui, é uma laje composta, tá, gente? Então, uma laje composta é uma laje onde você tem um piso no banzo inferior é concreto, né, porque ele vai trabalhar tração, e no banzo superior geralmente é madeira. Então, se eu não me engano, é madeira laminada cruzada. Então, é um painel composto. Vou mostrar aqui para vocês. É, painel composto. Painel composto de CLT. Deixa eu ver se eu acho o concreto. Aqui. Ó, então é basicamente isso. Eu tinha a impressão que. Não, tive a impressão não, porque de fato aqui é, né? Aqui me parece que é o concreto embaixo. Então, mas realmente não faz sentido, porque aqui vai funcionar como uma espécie de uma forma, tá? Então realmente eu falei errado, porque o concreto fica no banzo superior. Então é basicamente isso aqui, tá? Então aqui agora eu tô na dúvida se é realmente se é concreto. Eu acho que não é concreto porque não faria sentido, né? Porque a gente precisaria de uma forma aqui. Então, bom, não sei especificamente, não dá pra gente saber porque tá em mandarim. Acho que é mandarim isso aqui, né? Então não dá muito pra gente saber. Mas é isso. Mas realmente parece concreto, né? Não sei se tem algum lugar aqui. Ó, o piso tá com taco, né? Uma espécie de um taco. Bom, enfim. Pesquisem sobre esse projeto, é muito interessante, tá? Aqui a gente consegue ver com mais detalhe, né? Essa estrutura. Aqui é uma foto noturna, né? Como é lindo o projeto. Achei muito lindo como eles iluminaram aqui, né? Então colocaram um pivô central aqui e aí é quase que uma árvore, né? Assim, ficou muito legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Clarita dizendo, adorando a live, vai ficar salva, terei que sair. É, olha, Clary vai, mas assim, eu não sei quando, porque a gente tá fazendo essa série, depois elas serão editadas e aí futuramente vai pro YouTube. Mas não vai ficar salva agora, tá? Mas fica de olho lá no canal do YouTube que ela será postada em algum momento. Ó, então é isso, gente. Então, esse foi o projeto da Casa Itsura. E aí, né? Enfim. Agora a gente vai pro próximo e aí depois a gente conclui aqui. A gente tem mais dois projetos, mas o próximo é mais curtinho, tá? Então, o próximo são as moradias infantis, tá? Esse é um projeto do Rosenbaum mais o Aleph Zero. O Aleph Zero era composto, eu acho que não existe mais esse estúdio, que era um dos arquitetos responsável era o Gustavo Trabo, que eu falei para vocês. Inclusive, esse projeto foi um dos meus estudos de caso para o meu TCC, que era um pavilhão para refugiados. E aí, novamente, então a gente tem um projeto muito responsivo às condicionantes, né? Então, eu acho que o que mais impressiona aqui nesse projeto, para além não é a escala, não é nem para além, mas não é a escala,
mas é essa cobertura, né? Que é uma cobertura de alguma forma de uma simplicidade imensa, mas também de uma sofisticação técnica incrível. Então, a plasticidade dela, né? Como eles conseguem fazer essa película planeando ali em cima, né? É de um senso estético muito apurado, né? Então, isso me chama muita atenção. Para além, eu acho que da estrutura em si, né? Como os pilares são a obra toda, né? Eu acho que plasticamente me agrada muito mesmo. Não sei vocês, mas realmente me agrada muito. E aí é um projeto que é muito responsivo no sentido de que a gente está falando de um projeto que, se eu não me engano, faz muito tempo que eu estudei esse projeto, mas está num contexto da Amazônia e é um lugar que tem um índice pluviométrico altíssimo, então se pensa numa grande cobertura inclinada, então tem um corte aqui que vocês verão o quanto ela é inclinada, assim, a gente parece que ela está plana, mas ela realmente é uma cobertura muito inclinada. Muito inclinada, assim, né? Acho que tem ali seus 30% de inclinação. Mas, assim, como é uma água só, né? Realmente fica muito inclinada. Que mais? Assim, é isso, né? Eu acho que percebam se eu não me engano, essa frase é do Tadao Ando, né? Que a materialidade da obra, ela define o espírito do lugar. Eu gosto muito dessa frase. Se eu não me engano, eu já pesquisei várias vezes. Alguns vão dizer que é, alguns dizem que não, mas eu não sei realmente quem é o autor da frase. Mas eu gosto muito dessa frase porque é realmente isso, né? Se a gente pensa essa obra toda branca ou toda em concreto armado, enfim, em outra materialidade, ela tem um caráter completamente diferente. Não estou dizendo que é bom ou é ruim, mas realmente, quando a gente invoca a espiritualidade desse material, ela vai trazer para a gente uma consequência, né? Então, ou seja, quando eu estou trabalhando com tijolo, né, aparente como tá sendo feito aqui, isso nos traz um aconchego, né? Pelo menos para mim. Para além da materialidade, né? O que a gente vai chamar hoje, né? Eu não concordo com esses termos, assim, não é que eu não concordo, mas eu acho que são usados de forma equivocada, né, que é a biofilia, né, que é a utilização desses materiais naturais, tudo isso que eu acho que é um termo gourmetizado, que se desvincula da arquitetura e traz ele com uma nova roupagem, como se fosse algo inovador, quando na verdade não é. Mas eu acho que esses elementos naturais também trazem esse caráter à obra, né? E aí, para mim, é algo impressionante do ponto de vista técnico, como ele consegue responder, né, às condicionantes pré-existentes de uma forma tão sofisticada. E aí a gente vai entrar com aquela outra palavrinha que eu sempre falo aqui para vocês, que o arquiteto precisa não só responder, mas essa resposta ela precisa ser qualificada do ponto de vista técnico e plástico, né? E aí, quando eu acho que você consegue fazer isso, é, novamente, com as condicionantes, ou seja, o seu processo ele está amarrado, ele tem o porquê e o para quê, né? Ele foi questionado, nasce, né, a obra e gera o impacto, porque o impacto ele é positivo, ele está aqui. Então, eu tenho certeza, né, quando eu olho para essa obra, que eles não tiveram essa intenção propriamente dita de causar um impacto por si só. Ai, quero criar uma obra impactante. Não, o processo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha, porque o processo precisa acontecer e o resultado, se você busca isso, precisa gerar impacto por si só. Agora, quando você faz o contrário, busca o impacto por si só, né, e depois tentar resolver, talvez isso seja uma armadilha. Então, fica um alerta, né? Talvez essa presunção de querer gerar algo impactante pode ser um tiro no pé, tá? Aqui, por exemplo, né, quando a gente olha para um simples pilar, quando eu tô falando para vocês dessa parte técnica, né? E claro, isso aqui não é uma coisa inovadora, né? A gente já viu isso várias vezes, mas o simples ato de erguer um ponto aqui e elevar essa estrutura do solo, isso aqui não é estético, isso aqui tem um porquê. A gente não pode deixar essa madeira em contato com água, com umidade, né? Então, vai se lavar, então, esse espaço. Essa água não pode entrar em contato com esse tipo de estrutura, né? E a umidade do solo mesmo, né? A dilatação térmica desse lugar também, enfim, tem outras coisas. Isso não pode acontecer, então ergue-se essa estrutura. E esse ponto técnico gera para gente uma questão, né, de impacto mesmo, né? Poxa, como que isso está sendo sustentado por esse pontinho aqui, né? Então são esses detalhes que vão criando, eu acho, sabe,
aquele ditado, né? Deus mora nos detalhes. Eu acho que é muito isso, assim, quando o projeto ele vai sendo resolvido, ele vai gerando impacto por si só, e você não precisa, né? Quando o projeto é potente, é responsivo, ele por si só vai gerando impactos, né? Talvez em doses homeopáticas, né? Você não entra na obra e aquilo é monumental, como a Zaha Hadid, mas é tão bom quanto, é tão impactante quanto, né? Você entra nesse projeto, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que realmente isso aconteça, né? Beleza. Aqui mais algumas obras, né? Essa integração. Aqui eu falei muitos para vocês, né? Na aula anterior também, na live anterior, essa sofisticação das respostas para as coisas que são banais no nosso dia a dia, né? Então, um guarda-corpo que às vezes a gente tende a pensar, poxa, isso vai atrapalhar a estética do meu projeto. E aí não vai. E a gente está falando de um lugar que é para criança, é uma moradia infantil, tá, gente? Se não me engano, é até o título, né? Ó, moradias infantis. Opa, dando spoiler. Então, eu preciso de um guarda-corpo aqui. É a questão da norma também, né? Mas como que eu faço isso e não quero pessoa aqui, um guarda-corpo metálico? Não sei se ficaria tão interessante. Aço galvanizado, não sei. Mas aqui ele traz um certo requinte plástico e integra isso à obra, né? Então, são esses pontos que eu acho que vão deixando a obra impressionante de fato. Ó, o próprio fio, né? Passa um fio aqui no meio, mas esse fio não tá de qualquer forma. Enfim, eu acho que a obra, ela conversa, né? Então, muito legal isso, assim, a gente olhar esses detalhes. A própria tubulação, como eles assumem, ela não só... Ela não tá disfarçada, ela tá pintada de vermelho. Ela tá ali para ser, né? Então, são esses requintes técnicos ali e plásticos que vão impressionando a gente. Beleza? Aqui mais uma obra. Hum, eita. Vou fazer uma petição, vou fazer uma greve. Quero a interação de vocês, vocês estão muito calados. Só vou continuar se vocês me disserem que é pra continuar, se tá tudo bem, se vocês estão vivos aí do outro lado. E aí a gente continua. Ou tá muito legal e vocês estão vidrados aqui, ou tá muito chato e vocês não estão se manifestando. Quero saber. E se você tá vendo essa live aqui gravada, mesma coisa, coloca aqui nos comentários, que isso ajuda bastante. Não esqueçam de curtir essa live também. E não esqueçam, se você também está vendo essa live gravada, dá o like, comenta, curte, compartilha para aquele seu amigo que está fazendo projetos genéricos e rasos, tá? É, a Ludmilla está falando que tá tudo certo. Muito obrigado, Ludmilla. Então, bora continuar. Agora a gente vai para uma próxima obra, que é de um arquiteto que muito me interessa também a obra dele e que foi um dos ganhadores do Pritzker, né? De 2022, se eu não me engano, que é o Queré. E, se eu não me engano, também é assim que se pronuncia, né? Queré. Se eu estiver pronunciando errado, peço desculpas. E que é um arquiteto que eu acho que ele, talvez de todos o que a gente, né, tenha, todas as obras e todos os arquitetos, inclusive, que a gente tenha visto aqui, ele é talvez um dos que mais dê para a gente essa resposta, porque ele tá inserido em um contexto de escassez, né? Então, até por isso eu acho que ele mereceu o Pritzker nesse sentido, porque ele pega, primeiro que a obra dele, vocês perceberão que é uma obra muito do que eu estou dizendo aqui, é uma obra que está intrinsecamente relacionada às condicionantes. Em momento algum é uma obra que está flutuando. Então, tudo tem um porquê e um para quê, são respostas, né? E eu acho que a arquitetura ela se constrói assim, pelo menos do meu ponto de vista. A arquitetura ela precisa responder às demandas de tudo, né? Então, seja do cliente, seja do contexto, seja do tecido urbano. Então, uma obra para que ela seja potente, ela precisa dar respostas, novamente, sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico. E o Queré, eu acho que ele faz isso, né? E muito com condicionantes que às vezes são desafiadoras, né? Como, por exemplo, eu não vou trazer esse projeto hoje, mas tem a escola que ele projetou, que é acho que um dos projetos mais famosos dele, e esse projeto especificamente, ele enfrenta uma escassez de recursos muito grande, não só em relação ao poder aquisitivo, né? A relação ao orçamento, né? Acho que é a palavra mais adequada, mas principalmente a escassez mesmo de água até, né? A falta de água de recurso para construção, para obra, né? Por exemplo, uma obra de concreto armado vai muita água, né?
E ele não tem essa possibilidade aqui. Então, como um arquiteto, se eu não me engano, ele é queniano, né? É, no Quênia. É, e como que esse arquiteto vai produzir nesse contexto, né? Então, não é que ele escolheu também. Eu acho que isso é importante. Não é que ele escolheu, né, trabalhar dessa forma. Não há outra forma para ele, né, trabalhar. Então, é uma obra que eu gosto bastante, né, do Queré. Beleza? Então, antes de continuar aqui, eu vou ler os comentários aqui de vocês. Tudo ótimo, o Rafa tá falando. O Ricardo tá falando, lindas essas estruturas aparentes em vermelho. Ah, eu também amo, acho lindo. Amo esse último arquiteto. Tem um lugar especial no meu coração. Você diz o Queré, né? Ah, e também tem gente, Enfim, eu acho que a gente precisa, inclusive, quero petições aqui. Petições não, quero quero comentários aqui para saber se vocês querem que a gente faça uma live dedicada a esse arquiteto, ao Queré. Se vocês quiserem, a gente pode avaliar um pouquinho os trabalhos, as obras, até a história dele, por que que ele ganhou o Pritzker, merece o Pritzker, não merece o Pritzker. Bom, já dei spoiler, né? Mas é, pode ser que seja uma live muito interessante. Me digam aqui. Se você tá vendo essa live gravada, já deixa aqui nos comentários também pra gente fazer essa live. Gente, só um recado muito importante. Muito dos temas eu preciso que vocês me ajudem a escolher, tá? Porque vocês fazem esse canal aqui. Por isso que eu digo sempre que é uma live colaborativa, tá? Então me ajudem, tá? Comentem aqui, João, quero live assim, quero live assado. Beleza? Rafa tá falando, amei essa maquete. É linda essa maquete, né, Rafa? Eu fiquei encantado também. E é simples, né? Mas é lindíssima. O Ricardo tá falando queremos e o Rafa sim, por favor. Beleza, gente. Então vou colocar lá depois na nossa listinha, tá? E aí, é isso que eu acabei de falar pra vocês. Como que um arquiteto, e é por isso que eu trago ele aqui, que eu acho que é importante, como é que a gente pode pensar que Queré, nesse contexto, né, na África, no Quênia, nessa escassez de recursos, e não estou dizendo que a África seja isso, tá, gente? Porque não é, isso é um estigma, não é um estereótipo, né? Depende do lugar, depende do contexto, mas realmente aqui o Queré trabalha nesse contexto, tá? Então, especificamente nesses projetos, ele realmente enfrenta. Aqui talvez nem tanto, porque se vê realmente um investimento maior, talvez por ser uma obra pública, talvez, né? Me parece que seja. Mas em outras obras, como a da escola, por exemplo, realmente ele enfrentou uma escassez muito grande, não só de verba, mas de recurso mesmo, do território, tá? Então, da falta do sistema construtivo, de não ter como levar um sistema construtivo para lá, de não ter água, e aí ele vai trabalhar com adobe, enfim, com estruturas até pré-fabricadas ali. Mas voltando aqui para essa obra, é uma obra que a gente pode se perguntar como que ele inova aqui. E aí é isso, né, que eu estou falando para vocês. Ele vai inovar em vários aspectos e a gente precisa entender que a inovação ela não vem só da plástica. E talvez isso seja uma imaturidade, quando se pensa que esse aspecto de impacto, de coisa, ele vai vir essencialmente da plástica. Então, quando eu olhar para aquele edifício, ele precisa me causar um impacto, né? Quando, na verdade, esse impacto pode vir de uma obra muito singela do ponto de vista plástico, mas que ao entrar dentro daquele projeto, você se arrepie, por exemplo. Várias obras que eu entrei, eu me arrepiei. É, então, assim, e não tinha esse impacto da obra da Zaha Hadid, por exemplo. Mas esse impacto pode vir desse lugar. Então, é muito realmente. Há um leque muito grande de possibilidades de causar esse impacto, né, que a gente está falando. Mas volto a bater nessa tecla de que esse impacto ele vai vir muito dessas condicionantes, né? Ó, e aqui, eu quero até que vocês façam um exercício. Deixa eu ver. Vou deixar para falar isso mais para frente, porque eu acho que numa próxima oportunidade, numa próxima imagem, a gente vai conseguir ver isso com mais clareza. Mas olha que interessante, como eu estou falando para vocês das condicionantes. Aqui a gente está falando de um clima talvez muito equiparado ao Cerrado, mas é mais, eu acho que ainda não chega não é tão parecido com o Cerrado, a vegetação é diferente. Eu até inclusive ia pegar para vocês esses dados, né, climáticos do Quênia para tentar comparar. Mas eu não tenho uma cidade específica, então isso poderia ficar equivocado. Mas a gente consegue ver esses dados, não os dados, mas a gente consegue fazer uma correlação com essa vegetação, com essa cobertura, né, com essa cobertura espacial que a gente está vendo aqui. Então,
né? A gente consegue ver o tipo de solo, a gente consegue ver que, por isso que eu até falei para vocês que é um pouco parecido com o Cerrado, mas diferente, porque é mais árido, me parece, né? A vegetação é completamente diferente também, mas é muito nesse sentido de ser um lugar de um pouco de escassez, né? É, enfim. E aqui a arquitetura dele vai responder a isso. Então ele cria essas torres de ventilação aqui, né, fazendo esse efeito chaminé que a gente chama, né, que é uma torre de captação, né. Mas a gente pode pensar em dois aspectos, né, como sendo uma torre de captação, mas principalmente que esse ar é captado e o ar quente, como é menos denso, ele sobe, portanto, ele é escoado, né. E aí eu acho muito interessante, porque é uma solução muito simples e de uma arquitetura talvez até vernácula, né, de uma estratégia muito antiga, isso está na literatura há muito tempo, né, isso não é algo inovador. E aí vem o Queré, lá num contexto da África, um ganhador do Pritzker, e me traz isso. E isso não é inovador, mas ao mesmo tempo é, porque a gente, de alguma forma, está se perdendo nesse sentido, né, de que os projetos não estão sendo responsivos. E quando eu digo responsivo às condicionantes, eu quero dizer exatamente isso de forma prática. Então, aqui, quando a gente está olhando para a obra do Queré, é isso. Então, ele identifica uma problemática, ele está numa zona bioclimática específica, num contexto específico, num bioma específico, e ele entende que para que aquelas pessoas tenham eh, uma qualidade de vida, para que elas tenham um conforto térmico, né, naquele espaço, ele precisa dar uma resposta sofisticada, né, aquela palavrinha, do ponto de vista técnico e plástico. Então, ele cria uma solução. Na verdade, ele não cria uma solução, a solução já existe, mas ele incorpora no seu processo criativo. E aí o que eu estava tentando dizer para vocês, e já está aproveitando, é que tirem esses volumes aqui. A gente não só vai ter uma grande perda, uma consequência muito negativa do sentido bioclimático, do sentido, né, térmico da coisa, mas plástico também. Então, essa obra, talvez o impacto plástico dela venha dessas torres. Se a gente tira, vai ficar um monte de quadradinho, um monte de caixotinho. Então, percebe, quando a gente une técnica, né, quando a gente responde as condicionantes tecnicamente, plasticamente também as coisas vão evoluindo e vão sendo construídas. Então, uma coisa não é dissociada da outra, né, não são desvinculadas, né? Eu acho que isso é importante dizer. E arquitetura contemporânea, né? Então, ele está construindo a arquitetura contemporânea, né? E a arquitetura contemporânea também, a gente discutiu isso em outras lives anteriores, que é uma demanda global, né? Que é a questão da sustentabilidade, né? Os recursos são escassos. A gente entendeu isso, que, portanto, a gente precisa dar uma resposta para isso, né? A arquitetura eu acho que é isso, assim, não é nem que eu acho que é uma demanda global também, embora seja, mas eu acho que não, aliás, não é nesse sentido, mas eu acho que não é uma questão contemporânea. Sempre foi, né? Só que as outras gerações não se atentaram para isso, né? E precisou chegar no ponto que chegou para que a nossa geração, né, entendesse isso a forceps. Basicamente foi isso que aconteceu. Beleza? Rafa tá falando, nossa, que lindo. As torres, né, Rafa? E é isso, né? E aí, gente, só para complementar aqui, ó, olha que solução, assim, tão simples, né? Aqui é uma tela, tanto em cima quanto nas laterais. Então, é fechado para que esse ar consiga sair. Mas ao mesmo tempo, não tem ventilação, tem iluminação, tem tudo. Nenhuma solução tão simples. E precisa o ganhador do Pritzker vir aqui e fazer isso. E por que que a gente não faz, né? Por exemplo, aqui no Brasil, por isso que eu falo, né, para vocês, por exemplo, Cariri, Sertão do Cariri, que é um lugar também muito parecido, né, com esse bioma, que é um lugar mais árido, que tem o ar não circula, né? Às vezes é muito parado ali. E a gente precisa captar, e o ar é muito seco também, então a gente precisa ter um ponto importante aqui também, nesse tipo de estratégia que eu acabei não mencionando. Nesse tipo de região, onde não tem muita vegetação, né? Essa terra ela vai absorver esse calor, né, durante o dia. E esse ar que está sobre essa superfície, ele é mais quente, né? Aqui, né, na parte da atmosfera, na parte geológica aqui, na parte de cima dessa cobertura, né, da Terra.
E aí, a gente precisa captar esse ar que é mais úmido, e por ser mais seco também, por ser mais quente, vai ser mais seco, enfim, essa é uma condição do lugar. E a gente precisa captar um ar que seja mais, não só mais frio, né, mas principalmente mais úmido. Então, quando a gente pega uma torre de ventos, é muito nesse sentido de captar um ar que seja não só mais frio, né, embora o ar quente suba, mas aqui a gente está falando de uma escala muito maior, né, então a gente não pode pensar como numa residência, por exemplo. Então, o ar, logicamente, mais alto ele vai ser mais frio, mas vai ser mais úmido também. Então, por isso, essa é a intenção de captar esse ar por essa torre de ventos, tá? E aí, como que a gente sabe também, João, que isso aqui é uma torre de ventos e não é uma estratégia de... Ai, me fugiu o nome, gente. Efeito chaminé. Porque o efeito chaminé, por si só, ele vai ter a intenção de expulsar o ar quente dentro do ambiente. Não que não aconteça, tá? Pode acontecer. Mas aqui a gente vê que as costas dessa torre, ó, ela tá fechada. É exatamente para que essa corrente do ar vindo aqui, ela encontre essa barreira e desça, tá? Para que aconteça isso. E aí, né, vai acontecer a termodinâmica aqui dentro. Lógico, o ar quente também sobe e as coisas vão acontecendo. Depende da situação, né, atual aqui. Então acaba que vai funcionar das duas formas. Beleza? Corte então, um corte simples. Acho legal como eles colocam uma vegetação, né, que me parece ser muito local, assim, muito pertencente à região. Aqui mais uns detalhes, né? Então, aqui ó, um pouco dessa inclinação de tudo isso, né? A sofisticação dessas torres, né? Não é uma torre qualquer, a torre tem design também, né? Enfim, eu acho muito incrível, assim, né? E é um equipamento relativamente simples, né, que a gente poderia achar simples, mas que com técnica aplicada à concepção traz realmente. E aí, novamente, gente, eu vou assim, até vocês cansarem de mim, eu vou sempre falar disso. Vocês vão cansar, eu sei, mas técnica aplicada à concepção e respostas às condicionantes, porque é isso que faz esse resultado aqui. Se o aluno, né, você está meio ouvindo, é estudante, quer fazer seu TCC, quer fazer seu projeto, por onde que eu começo? Eu até recebi esses dias uma pergunta assim, por onde que eu começo, João? Começa pelas condicionantes, começa pelo dossiê, começa fazendo as perguntas corretas. Então, qual lugar, qual contexto, o que que me tem disponível aqui com materiais, né? Qual a zona bioclimática, qual a estratégia passiva eu preciso? E aí, quando eu falo de estratégia passiva, a gente vai muito de forma inconsciente, inclusive, só terminar o raciocínio. A gente vai muito para aquele lugar da bioconstrução. E aí, inclusive, fazendo um parênteses aqui, na faculdade eu tinha uma certa birra com essas questões climáticas, bioclimáticas, com aula bioclimáticas, porque eu tinha esse estereótipo que esse lugar me levaria para uma arquitetura também que não me interessava, que é essa da bioconstrução. Não que não me interessa, eu bebo dessa fonte também. Não vou dizer que não. Mas eu acho que, mas não é realmente uma arquitetura. Eu não quero fazer bioconstrução. Então, portanto, eu me pegava nesse lugar. Hoje, com a maturidade, eu entendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está vendo a prova disso aqui. Como o Queré, ele traz uma sofisticação plástica contemporânea, de uma linguagem plástica muito contemporânea, mas com sabedorias ancestrais, né? Vernaculares. E isso dá para ser feito. Eu acho que a sabedoria dele, né, da arquitetura dele, a sofisticação dele tá nisso, né? De unir esse tradicional com o contemporâneo, né? Eu acho isso lindo mesmo. Bom, então é isso do Queré. Ó, aqui um pouco das obras. Aquilo que eu falei para vocês, se a gente tirar as torres, né? A gente perde enquanto plástica, mas principalmente técnica, né? Então é legal a gente se ater a isso, tá? Gente, eu já vou me encaminhar aqui para o final, então segurem as pontas. Tá tudo bem aí? Posso continuar? Ah, outro ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui é uma obra que não tem. A gente não vê placas fotovoltaicas. A gente não vê placas fotovoltaicas porque eu nem sei se há esse tipo. Não é que não há na África, pelo amor de Deus. Mas nesse contexto, para esse lugar, não sei como que está sendo é, é, feito aqui. Eu não sei se há essa possibilidade aqui, mas não existe. O fato é que não existe placas fotovoltaicas aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se você é estudante, porque quando a gente pensa em uma obra que está respeitando o meio ambiente, né, que vai ser sustentável, né, embora essa palavra para mim seja questionável, é,
quando a gente pensa nisso, a gente pensa automaticamente em reuso de águas cinzas, em captação de águas pluviais, nas próprias placas fotovoltaicas, né, captação de energia solar e tal. E às vezes o projeto tem tudo isso e não é sustentável quanto a obra do Queré, né? Então, porque da onde vem essa sustentabilidade? Vem principalmente da intenção de projeto, do canteiro de obras. Então, como que a sua obra vai ser após isso, né? O quanto de resíduo você gera para isso? Não adianta você vir e utilizar toneladas de concreto, de água, tem os pilares, inclusive, né? A gente pode pensar, inclusive, no social, né? Você utiliza uma mão de obra barata, então todo o processo é errado e aí depois você vai lá e coloca uma placa fotovoltaica, capta a água da chuva. Isso não é sustentabilidade, né? Então, às vezes, um projeto que não tem essas condições, ele é mais sustentável do ponto de vista ecológico, né? Do que um projeto que tenha esses atributos, tá? Importante falar isso. Então, vou continuar. O Rafa está falando que pode continuar, então bora lá. E aí, gente, vamos lá, para finalização aqui. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, como eu disse, né? Então, para dizer em essência, acho importante isso, o impacto isolado, ele é superficial. Então, quando o arquiteto, tenta pensar nisso, né? Assim, quero ter uma assinatura, quero ter um impacto, eu quero que a minha obra plasticamente cause um impacto, não que seja errado, né? Talvez até como arquiteto todo mundo tem uma certa pretensão, né, assim, né? Não me excluo disso, mas não da assinatura, mas desse impacto mesmo, né? Você quer que a sua obra tenha uma relevância. Então, isso não é errado, mas pode ser um tiro no pé também quando você começa dessa forma, né? Ó, vou dar um exemplo aqui banal, assim, mas acho que cabe muito aqui. A mesma coisa de você ver uma pessoa bonita para os padrões atuais, né? Pelo que a gente considera bonito, uma pessoa. Então, você escolhe um namorado, uma namorada, é, pela beleza externa dela, né? Então, olha que pessoa maravilhosa, pessoa linda, vou namorar com essa pessoa. E aí você, na convivência, percebe que a pessoa é uma escrota, uma pessoa, né, que inclusive vai ficando feia com o passar do tempo, porque você começa a conhecê-la, né? E aí, entendeu? E eu acho que é muito nesse sentido, quando você busca a estética pela estética, o impacto pelo impacto, né? Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que talvez descer um degrau abaixo, ter essa humildade de não. O que que o projeto precisa? O que que eu preciso fazer? Qual o meu papel nesse projeto? E aí, no decorrer dessas respostas, você vai ajustando os pontos ali para conseguir criar algo que seja impactante, como você deseja, ou algo plasticamente interessante, que é também o nosso papel, né? Eu acho importante dizer isso. A plástica, ela faz parte, porque senão você pode fazer engenharia, né? A plástica, ela faz parte, até inclusive da sensação, desses sentidos, né? Então a beleza, ela tá nos remontes da história, né? E ela é fundamental, eu acho que ela é bem-vinda e fundamental, tá? Então precisa surgir do impacto rico e sensível. Ah, tá. O impacto, então, precisa surgir de um processo rico e sensível ao contexto, né? Que eu acabei de falar aqui para vocês. E não é preciso inventar a roda. E aí, gente, eu não quero. Eu trouxe um projeto autoral, né? Que é a Escola Guarani Bia. Não tem. E assim, humildemente eu trago esse projeto aqui para vocês, porque né, eu estou muito longe das obras que foram ditas aqui, citadas anteriormente. Mas para falar um pouquinho do meu processo com vocês, de mostrar e provar para vocês que é muito do sentido que eu trabalho. Então, a Escola Guarani Bia foi muito desse processo, né? E tem esses pontos que eu acabei discutindo aqui com vocês. Então, a gente tem uma cobertura, só que essa cobertura, ela não é uma cobertura tradicional. Eu podia fazer uma cobertura com uma espécie de um galpão, né? Mas é uma cobertura que está respondendo às condicionantes pré-existentes, né? Não vou me prolongar aqui nesse projeto, porque eu já falei várias vezes sobre ele, mas uma coisa que eu posso dizer essa estrutura ela está respondendo às condicionantes, né? Só que eu posso responder as mesmas condicionantes, tecnicamente falando, de outra forma. Eu poderia colocar uma telha de zinco, uma telha
de outras formas, mas eu também busco essa questão plástica no projeto. Então, essa estrutura ela corresponde, mas ela vem nesse sentido. Então, é sempre um equilíbrio também, é sempre uma balança da gente estar pensando, poxa, eu preciso responder essa demanda, mas como que eu posso responder? Qual material, qual a materialidade, qual a técnica? Essa estrutura, será que eu não poderia fazer de uma forma mais sofisticada do ponto de vista técnico, né? Então, as coisas vão se apresentando no decorrer do processo, tá? Então, só para dizer isso para vocês. E então é isso, ó. Né? Não preciso inventar roda, eu não preciso criar uma linguagem, eu não preciso criar uma assinatura para ser impactante. Eu posso fazer arquitetura sem criar nada. Criar no sentido da roda, tá, gente? Como, por exemplo, a Zaha Hadid. Eu acho que de alguma forma ela cria uma rodinha ali, no sentido de algo que é realmente que é dela, assim. Ninguém olha para uma obra da Zaha e confunde, né? Talvez hoje ainda é, talvez tenha outros arquitetos semelhantes, assim, mas na época que ela surge, era muito a Zaha, né? Assim, era indiscutível que a obra era dela. Beleza? Então vamos lá, só para a gente então ir finalizando, impacto, ele pode ser atribuído à estrutura, então como a gente está vendo nesse exemplo aqui da casa Itsura, né, como a casa Itsura que é elevada por um lastro e cria um grande vão que é impactante, então não é só a obra, mas um ponto específico, né, de um processo, de um processo criativo que gera uma demanda e essa demanda é correspondida por aquele arquiteto que cria uma solução inovadora. Depois a gente tem também as moradias infantis, que pode vir de uma grande cobertura, o impacto, né, pode vir de uma grande cobertura que responde à zona bioclimática, conferindo ao projeto um caráter plástico único, né, como nesse caso aqui da escola das moradias infantis. Ou também pode vir um impacto, né, da obra do Queré, como por exemplo, né, que a gente citou, o impacto ou pode derivar de uma resposta climática, né, proporcionando aos usuários também um conforto térmico. Então, percebam que o impacto ele pode vir de diversas formas, né? E não propriamente dito da plástica, que eu acho que, de alguma forma, a provocação dessa pergunta, né, quando me foi direcionada, ela veio nesse sentido plástico, assim. Como que é algo que na hora que eu olho para aquilo, como a Zaha, eu me sinto impactado. E talvez você não precise ir por esse caminho, né? Isso pode vir de uma forma mais genuína, tá? E para a gente encerrar, para mim, para minha conclusão, quero saber se vocês gostaram dessa live, para a gente finalizar. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode deixar aqui e para a gente concluir, beleza? Então vamos lá. Há muitas possibilidades, né, gente? Então, mais uma coisa certa. Se o seu projeto for responsivo às condicionantes pré-existentes, maiores serão as chances de criar algo que não seja genérico e nem superficial. Isso é um fato, né? Então é muito isso que a gente discutiu aqui. Eu acho que de alguma forma eu consegui, me digam inclusive, incutir isso na cabeça de vocês, né? Provar isso para vocês de alguma forma que esses projetos estão muito arraigados ali nas respostas que foram provocadas, né? As perguntas que foram provocadas, e as respostas foram muito qualificadas, né? E aí o todo confere a obra, né? O resultado do todo é o produto, né? Então não o contrário. Então não chego com aquela ideia de criar algo impactante. Eu acho que realmente isso pode ser um tiro no pé. Bom, eu acho que é isso, gente. Bom, é isso. Se vocês não tiverem nenhuma questão, a gente pode finalizar. Ah, agora que eu vi que tá cortando aqui. Foi mal, gente. Eu não vi que o texto estava sendo cortado. Acontece. Então é isso, gente. Eu acho que vocês não têm nenhuma questão, né? Então a gente pode encerrar. Ó, lembrando que amanhã a gente tem a nossa próxima live às 11 horas também, mesmo horário, tá? Isso é importante. E amanhã a gente vai falar sobre medo, medo de projetar. Se você está me ouvindo e tem medo de projetar, a gente precisa falar sobre isso. Você precisa se libertar disso, tá? Então venha pra live amanhã. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo, né? É um sábado, vocês são guerreiros. Já passei do meu tempo bastante aqui, mas eu acho que, né, a aula foi proveitosa. Então é isso. Se você está vendo essa live gravada, já deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. Comenta, curte, compartilha e chama aquele amigo que está perdidão aí na vida para fazer parte da nossa comunidade. Tá bom, gente? Então é isso. Eu me despeço de vocês e fico por aqui, tá?